Bom dia a todos. Hoje a gente vai falar um pouquinho do livro Claro Enigma, do Carlos Drummond de Andrade. E a gente vai falar mais especificamente da parte 4, que é intitulada Selo de Minas. Nessa parte, o autor ele vai falar um pouco da sua terra natal, Minas Gerais, mais especificamente da cidade natal também, que é Itabira, e vai falar também de outras cidades de Minas Gerais. Vai falar de Minas Gerais de modo geral. Então, fiquem de olho. Bom, então essa é uma parte mais autobiográfica do livro, é onde ele traça percursos pelos caminhos mineiros e pela Minas Gerais do período colonial. As duas temáticas principais são Minas Gerais e a família Drummond. Bom, então analisando que ele vai falar um pouquinho da sua terra natal, do seu estado de Minas Gerais, então agora eu vou recitar o poema de Evocação de Mariana e depois eu vou dar uma resumidinha sobre ele. A igreja era grande e pobre, os altares humildes. Havia poucas flores, eram flores de horta. Sob a luz fraca, na sombra esculpida, quais as imagens e quais os fiéis. Ficávamos. Do padre cansado murmúrio de reza, subia as tábuas do forro, batia no púlpito seco, entranhava-se na onda, minúscula e forte, de incenso, perdia-se. Não, não se perdia. Desatava-se do coro a música deliciosa, que espera ouvir a hora da morte ou depois da morte nas campinas do ar. E dessa música surgiam meninas, a alvura mesma, cantando. De seu peso terrestre a nave libertada, como do tempo atroz imunes nossas almas. Flutuávamos no canto matinal sobre a treva do vale. Bom, então como o nome do poema já diz, Evocação de Mariana. Evocação de Mariana quer dizer as recordações e lembranças que ele tem da cidade, né? E é um poema que ele se aprofunda em um cunho religioso, né? Ele mostra os elementos que compõem uma missa e ele relaciona também, pegando um pouco desse lado pessimista dele, as músicas líricas com a morte. É basicamente isso. Bom, então retomando esse aspecto descritivo do poema Evocação de Mariana, dessa lembrança dele, a gente tem esse trecho que descreve tanto a igreja em si como as pessoas ali presentes. O trecho diz: a igreja era grande e pobre, os altares humildes. Havia poucas flores, eram flores de horta. Sob a luz fraca, na sombra esculpida, quais as imagens e quais os fiéis? Ficávamos. Então ele vai falar um pouco, então vai descrever como era esse lugar, as flores de horta. Então quer dizer que não são flores de floricultura, são flores humildes. Vai relembrar desse aspecto bem simples, típico das cidades do interior. Bom, então agora eu vou falar um pouquinho sobre o poema Morte nas Casas de Ouro Preto, que também compõe essa parte do livro Claro Enigma chamada Selo de Minas. E esse poema ele vai falar um pouquinho da cidade de Ouro Preto e da destruição, das construções, dos monumentos históricos e afins. Ele vai mostrar um pouco também que essa destruição vai se relacionar um pouco, vai ser uma metáfora com a história. É, ele vai falar um pouco também da grande exportação de ouro que existiu nessa região de Ouro Preto, por isso que foi dado esse nome, de Portugal para o país deles, e vai falar também um pouco então dessa destruição. A gente pode ver aqui nesse trecho que eu vou ler para vocês, tá bem explícito isso, que diz: as paredes que viram morrer os homens, que viram fugir o ouro, que viram finar-se o reino, que viram, reviram, viram, já não vêm, também morrem. Então essa parte ele explicita bem que essas construções estão se degradando, vamos dizer assim. E como eu disse, é uma metáfora com a história. Ele vai falar um pouco também dos desastres naturais. Ele fala sobre o tempo, sobre a taipa, a chuva escorre. Então ele vai falar da chuva como um elemento que causa essa erosão, vamos dizer, das construções e de tudo. Bom, então a gente tentou trazer um pouco aqui, né, dessa parte Selo de Minas, do livro Claro Enigma. Então a gente viu que é uma parte relembrando autobiográfica, que o Drummond vai lembrar das suas origens, tanto da sua terra natal como da sua história naquela terra. Ele vai falar um pouco como a gente analisou no poema Evocação de Mariana, das lembranças que ele tem, das lembranças, por exemplo, de rituais religiosos, ritos religiosos, de como eram as coisas, da simplicidade do interior. Ele vai falar também um pouco, como a gente viu na Morte nas Casas de Ouro Preto, dessa degradação do ambiente,
que ocorre através do tempo, dessa degradação do ambiente histórico, vamos dizer assim, e considerando que esse livro é escrito numa época mais pessimista de Drummond, a gente pode relacionar com fazer uma metáfora dessa destruição do ambiente com a própria história, e de como ele vê essa destruição histórica de valores na sociedade e de coisas como o preconceito e as lutas sociais. Ele está um pouco, né, nesse período que ele escreve esse livro, ele está um pouco, esses poemas, ele está um pouco desacreditado, desesperançoso, e não tem aquele engajamento político, aquele tom esperançoso das suas obras anteriores, de um período anterior. Tem um tom mais pessimista, um tom mais voltado a um espectador que assiste os fatos que acontecem ao seu redor como simples espectador e não como um atuante da sociedade. Bom, estamos concluindo aqui nosso trabalho sobre essa quarta parte do livro Claro Enigma, a parte O Selo de Minas, de Carlos Drummond de Andrade. Esperamos que vocês tenham gostado e é isso aí. Fiquem de olho.